Queridos irmãos, este texto, Salmo 23, versículo 1, não é uma oração. O texto é uma declaração. O que ele declara? O salmista Davi declara: o Senhor, Jeová, é o meu pastor. Esse mesmo Jeová se apresentou como humano. E lá em João capítulo 10, ele diz assim: eu sou o bom pastor. Então ele se identifica. Jeová, pastor. Quando insistimos na palavra Jeová, temos que nos lembrar da experiência de Israel lá no deserto. Um pouquinho antes de Israel estar no deserto. Moisés estava no deserto. E o Senhor se apresentou a ele através de uma sarça ardente, e ele disse: como é que eu vou falar para o povo? Aí Jesus disse assim para ele: o eu sou me enviou a vós. Ele falou com o povo israelita e falou com Faraó e seus assistentes. E o resto da história nós sabemos bem. Então esse pastor, ele tem algumas coisas das quais não podemos, as quais não podemos ignorar. Não podemos nos esquecer, ok? Embora eu declarei agora há pouco que não é uma oração, eu tenho usado esse texto, como um pedido em muitas emergências. Era mês de março. 2014. Eu tinha que sair de Brasília para Marília, interior de São Paulo. Ia fazer um trabalho que eu, como se diz no Rio de Janeiro, adorava. 3 dias sem parar para falar de mordomia. Como que me encantava. Eu errei não comprando uma passagem de forma prévia, e era véspera de feriado, algo assim, e aí eu tive que pegar um ônibus, 10 da noite, para Uberlândia, e de lá eu pensei que iria para Marília, etc, etc. Eu me lembro que eu fiz uma oração: Pai nosso, Pai que está no céu, me proteja e tal, e dormi. Uma das vantagens que eu tenho em viajar, sofro menos que muitos, é que eu durmo. E durmo mesmo. E devia ser 1 da manhã, não sei bem a hora. Sonhando gostoso. Voz forte falando lá na frente do ônibus. Quem eram? Vozes fortes. Endemoniados. Ladrão. Assim. Gritando, e para mostrar que não estavam brincando, foram lá num vidro do ônibus, pá! E aí foram lá na câmera que filma, tá, também. Passem. Não é passe em espanhol, não, é passar, entregar, né? Passa para cá. Eu disse: ô meu pai, qual foi a oração que eu fiz? Salmo 23. Só que eu queria recitar o Salmo e não passava do versículo 1. O Senhor é meu pastor e nada, o Senhor é meu pastor, e eles estão vindo, eles não estavam brincando. Eu tinha uma pasta preta assim, sentado no último banco, atrás estava o banheiro, e eles vieram pegando tudo. Eu peguei, naquele tempo do tijolinho, né, um celular, pus assim do lado, acho que eu tinha alguns trocados, pus também, e fiquei lá, falando: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, o Senhor é meu pastor, e não passei disso aí, não conseguia passar. Dizem que lá na cruz morreu um bom ladrão. Um bom ladrão, se você nunca se encontrou com ele, né? Encontre com ele para ver se ele é bom ladrão. Bom, quando eu achei que eles tinham ido embora, eles disseram: agora quem tem celular, quem tem isso, quem tem relógio, vamos passar de novo. Primeiro eles pegaram o dinheiro.
e depois queriam mais. E aí tinha um homem lá na frente que não queria entregar o relódio. Eu disse, Senhor, salva, muda o coração desse homem. Aí eu orei de verdade. Porque bandido não tem pena. É assim, infelizmente é assim. E aí o homem entregou o relógio, tinha uma irmã da nossa igreja, por acaso, no ônibus, tinha dado R$50. E o que eu quero dizer é que eles olharam para as minhas coisas e não levaram nada. Eu creio que o anjo do Senhor fez com que eles vissem que a parede do banheiro, na verdade, estava na minha frente. A minha pastinha lá com alguns livros ficou intacta. Desceram, sumiram. O Senhor é meu pastor e... é assim, nada. A palavra nada significa nada. Recentemente, eu cometi um erro, não fiz o check-in através do celular. E aí, quando eu fui olhar bem, digo, uau, não posso perder esse avião. Eu tinha que ir para o Chile, era mês de novembro. Eu ia pegar um avião em Brasília, descer em São Paulo e às 6h40 pegar um avião para o Chile. Lá tinha assembleia e quem entende dessas coisas sabe que você não pode falhar. E as passagens compradas com antecedência, ainda mais alguém pagando, você tem que zelar, né? Foi comprado e alguém já pagou, não posso perder. Chego no aeroporto, a moça disse, e alguns falam isso com prazer, o voo encerrou. Sobe lá, não sei aonde, que eu já sabia onde era, e converse lá com eles. O que foi que eu fiz? Eu digo, e a minha mulher ao lado. Quando eu erro, ela diz, você errou. E não tem como dizer que não errou, é pior, né? Aí eu lembrei secretamente, onde quer sair daqui é meu Senhor. O Senhor é o meu, nada me faltará. Cheguei lá, uma senhora idosa me recebeu com um sorriso. Eu digo, melhorou o meu desespero. Senhora, não, tudo bem, me dá aí o código, tá? Em espanhol se diz, buen viaje, gracias, bye bye. Não perdi o avião, tinha que me transferir de um aeroporto para outro em São Paulo. Cheguei lá, um ônibus saindo, maravilha, só faltava ser de graça. E quando eu chego ao aeroporto, que hora que eu ia embarcar mesmo, lá em Guarulhos? Esqueceram, né? Cheguei, eram 11 da noite, e o avião sairia às 6h40 da manhã. Onde é que eu ia dormir? Lá no chão, lá. Se quisesse, né? Se não quisesse, ficar passeando aí, ficar andando. Liguei para minha irmã, acabei de sair de casa, passe bem, se cuide. Tudo bem. Olho no aeroporto, em espanhol fala pantalla, né? Como é que fala em português? Tela. Olho na tela, voo da Latam para Santiago. 1h da manhã, digo, opa, vou atrás. Fui lá na agência, 300 e não sei quantos reais. Digo, não pago não. Aí não pago mesmo. Me veio uma ideia, me brilhou assim. Entra no aeroporto, você já está com o check-in pronto aí. E fala com aquela moça que atende o pessoal que está entrando. Irmão, mas não deu outra. Espere a fila acabar. Já era quase 1h da manhã. A fila acabou, eu cheguei, moça, é o seguinte, estou indo para Santiago às 6h40. E está saindo o voo aí esse de 1 hora. Não dá para resolver meu problema? Ela, como não? Agora, tal. Como se diz em espanhol, agora sim, passe. Aí, que le vaya bien. Graças. Que hora que eu cheguei a Santiago? 5 da manhã. E como eu já falei para vocês, eu não tenho problema se eu entro num veículo, não tenho problema para dormir. Mas eu desmaiei. Acordei e já estava lá em cima da, como é que chama aquele lugar lá? Cordilheira de los Andes. Atenção, senhores, nos aproximamos de Santiago e cuide-se. Já sabemos como é que tem que ser, né? O Senhor é o meu e
que significa nada? Nada. Como é que se adquire essa confiança? Este Salmo 23 é o rouxinol dos salmos. Nos momentos cruciais, ele soa muito bem para nos acalmar e confortar. O pássaro rouxinol, esqueci como é que fala em espanhol, hein? Resueño. Ruiseño. Ruiseñor. El pájaro ruiseñor, em uma noite oscura, tremenda, ele soa e traz calma e esperança, deixa a alma confortada. Todos os salmos têm brilhantes instruções e são palavras que nos convidam a nos aproximar de Deus, mas este é o melhor de todos. Segundo um médico psiquiatra, este salmo pode ajudar muito, a quem sofre de depressão ou está numa situação angustiosa ou angustiante. Qual é o segredo? Durante uma semana, 7 dias, medite nesse salmo antes do alimento, antes do café da manhã, antes do almoço, antes da janta. Medite nele, cada palavra. Depois da refeição, da primeira refeição e da última, no caso da última, antes de deitar. Você tem depressão? Tem uma situação angustiante? Não sabe o que vai acontecer? Como será? Medite no salmo. Quando eu falei em depressão, não podemos esquecer que essa doença, muitas vezes, ela é grave. Eu não estou dizendo que você confia aqui na leitura do salmo que vai dar tudo certo. Tem doença que o melhor remédio é buscar lá o médico. E aí ele vai te dar uns caminhos, ok? Mas existe um caminho bíblico que pode ser o melhor. E este é o Salmo 23. O que é que esse salmo revela? O Senhor é tudo que você deseja. Ele satisfaz sua alma. Somente se Deus for tudo em sua vida, você não sentirá falta de nada. Ainda agora eu estava apagando aqui umas palavras de conversa com a minha esposa, e ela disse assim, já faz alguns dias, não sei o quê, o cartão vai chegar, não vou falar o valor, senão vocês podem se escandalizar ou ficar com inveja de mim. Se somar todas as nossas rendas, não daria, descontado o dízimo, as nossas rendas, a minha e dela, tirando o dízimo, não daria para pagar o cartão. Ficaria um pouquinho distante. E aí, eu no Chile, como é que eu resolvo o problema de um cartão lá em Brasília? O senhor é o meu pastor e ela parece que fica feliz quando paga qualquer conta. Manda para mim, está aí o recibo. Então, eu tinha feito uma pergunta. Como é que a gente consegue essa confiança? É no nosso dia a dia. Em vez de você perder o sono porque o cartão vai vencer, por que você não medita no Salmo 23? Claro que tem aqueles que precisam passar por uma escolinha de controle de gastos. Né? Tem pessoas que são viciadas em comprar. E isso é um mal tremendo. Claro que sim. O problema dele é outro. Então, mas às vezes não é isso. Às vezes é o problema da vida e você teve que gastar e vai ter que pagar. Porque o juro no Brasil é tremendo. Todos sabem. Todos sabem. Mesmo quem nunca pagou o juro sabe como é que ele é tremendo. Então, Salmo 23. Esses últimos anos, não sei quantos anos, eu não lembro quando foi que o cartão venceu e nós não pagamos. Aliás, não é um só, né? Diz que nos Estados Unidos são 13 em cada família. Na minha são 2, todos 2 no nome dela. Quem é que gasta? Eu e ela. O Salmo 23
é um dos textos mais amados da Bíblia. Já confortou milhões de corações em tempos de perdas e crise. Escrito há mais de 3.000 anos por Davi, é como se tivesse sido escrito por mim mesmo ou por você, pois o Senhor continua sendo o meu pastor. Quer dizer pastor, originalmente, né? A palavra pastor, ela mostra de alguém que cuida de ovelhas, que é um animal simples. Ovelha é um animal indefeso, é míope, ele não alcança mais do que 10 metros, não consegue ver mais que 10 metros. Indefeso, qualquer animal pode atacar e ele vai ser indefeso, vai cair nas garras, sejam lobos, leão, leopardo, qualquer animal, urso. Davi disse, olha, matei um urso, e veio o leão, matei também. Se ele não fizesse isso, ia perder a ovelha. Então, a ideia de pastor é esse, alguém que cuida da sua ovelha. Mas às vezes a tua função, aliás, creio que de todos nós aqui, a nossa função não é cuidar de ovelha. Então você fica, ovelha é aquele animal que está lá no campo. Eu não entendo bem de animal que vive no campo. Mas aqui é um parecer de uma pessoa que achei interessante. Veja só. Se você fosse um executivo, poderia ter escrito: o Senhor é o meu administrador. Se você fosse professor, poderia ter anotado: o Senhor é o meu mestre. Se você fosse filósofo, poderia ter filosofado: o Senhor é a minha sabedoria. Se trabalhasse na área de TI, poderia ter afirmado: o Senhor é o meu programador. Bem, você entendeu? Se a gente for levar a palavra pastor para o sentido lá de 3.000 anos atrás, repetindo, talvez não percebêssemos bem como aplicar o verso. Mas aplique para o que você faz. Bom, temos aqui um pastor. Com certeza, tem outro ali, né? E se tiver algum ancião aqui que eu não... Ah, tem no outro lá. Vamos. Já contei 3 aqui. Esses pastores sabem bem o que o Salmo diz. 3 da manhã. Toca o telefone. O pastor que não tiver o telefone ligado vai ficar famoso. Vai ficar famoso. Que lamentação. Negativo, quero dizer, claro. Ah, tem a esposa do pastor ali. 3 da manhã. Irmão, meu filho acaba de ser morto em tal parte. Aí o pastor vai dizer para ela: irmã, nós vamos orar pela senhora, que pelo filho não resolve mais. E às 8 da manhã eu chego aí. O que você acha? Perdão, tem outro pastor ali também. Irmão José Luiz. Entenderam? O pastor é aquele que tem que estar pronto para socorrer. Se Cristo é o meu pastor, eu falei de uma história que me ocorreu, era 1 da manhã, 2, não sei, não importa. Meu pastor. E se eu precisar do pastor no sentido aqui moderno, então você vai me socorrer. E se você precisa do pastor, porque você também é pastor, então ele vai te socorrer e nada faltará. Existe uma versão que eu não li ainda para vocês, ela fala um pouquinho, achei assim um pouquinho mais interessante. É uma versão traduzida da King James, a versão inglesa. Então, quem traduziu para o inglês, passando direto para a nossa língua, diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me falta. Na versão brasileira, você pode entender o texto dizendo assim: o Senhor é meu pastor, e se eu quiser um carro 0 quilômetro ganhando salário mínimo, o que vai acontecer? Vou ter o carro. Olha, vai demorar uns 50 anos. Entenderam? Então, o texto não quer dizer que o teu sonho de consumo, ou seja lá por que for,
Deus vai te satisfazer porque está escrito aqui que nada vai te faltar. O texto diz o seguinte: o Senhor é o meu pastor. Nada me falta. Nada. Mas você tem que confiar, né? Você tem que confiar. Ele restaura a minha alma. Não tem como, no nosso dia a dia, com tantos motivos para estresse, não tem como não estressar. Esse termo, restaura minha alma, no original lá em hebraico, diz que essa palavra restaura, dá alento, renova a força. Essa palavra, o verbo, é o mesmo que está em Gênesis capítulo 1, se eu não me engano, é verso 27, que diz que Deus fez um boneco de barro. Alguém imaginou que esse boneco pesava uns 500 quilos, não sei se procede, mas que fosse 200, 300 quilos. E o Espírito Santo veio, soprou. O que aconteceu com o boneco? Virou gente. Um dia eu estava desalentado. É uma história longa, não posso entrar nos detalhes. Santarém. Eu precisava de uma passagem de avião, isso em 1976. Eu vinha de Manaus para Santarém, esse irmão já foi manauara. E cheguei lá, as minhas ideias com respeito à viagem não tinha nada a ver com a realidade do local. Eu precisaria então que alguém comprasse uma passagem de avião. E eu não conhecia ninguém. Não tinha nenhuma garantia, cheque, não tinha nada. E não é que Deus providenciou uma pessoa? Ela comprou a passagem e eu tinha uns bens que havia comprado na Zona Franca de Manaus. Disse, eu dou para a tua esposa, que ela ia viajar com as crianças para Belém, eu dou para ela e lá, quando eu pegar o dinheiro, ela me... Não, leva os bens com você. Uau! Quando o homem trouxe a passagem para mim, como é que ficou minha alma? Restaurada, virei homem de novo. Também não vou dar detalhes para vocês, em Campinas. Eu tinha feito uma viagem de São Paulo para Campinas no dia anterior e esqueci o paletó em cima da cadeira. Como se fosse funcionário público, né? Funcionário põe o paletó lá e parece estar trabalhando. E lá estava o dinheiro. O irmão que me levou de carro, eu dispensei, digo, eu não quero voltar com você, eu vou amanhã. Minha mulher sabe que se eu não chegar, não morri. Então, ela vai dormir tranquila e eu vou dormir em Campinas. No outro dia cedo, vou pegar o trem. Onde é que estava o dinheiro? E aí? 6 da manhã. E o trem passaria no lugar onde eu queria descer. Se eu não pegasse o trem, ia ter problemas. E se fosse pegar ônibus, não ia ter problema? Lá na estação eu encontro um sujeito que estava pedindo para ir para Uberlândia. Senhores, estou indo para Uberlândia, podem me ajudar? Aí eu vi que ele sentou num lugar, eu digo, vou sentar perto dele. Ele vai falar a mesma coisa para mim. E vou mostrar para ele que só tinha umas poucas moedas que, por acaso, eu deixei no bolso da calça. O que o homem fez? Quanto é que você precisa? R$10. Quanto custa o trem aqui? 6? Seria 10, talvez. Meu sogro perguntou, como é que é? Um esmolé? Você pediu dinheiro para um esmolé? Eu digo, não pedi nada. Ele pediu para mim, eu falei para ele que eu só tinha umas 3 moedas para ir para Louveira. E ele saiu assim, daí a pouco ele volta, quanto é que você quer? 10. Nessa hora, o trem estava chegando. E eu me senti homem de novo. Ele me restaura a alma. No teu desespero, ele restaura a alma. Como? Resolvendo o teu problema. Nem que dependa de um esmolé para te ajudar. Não importa. Isso aí não importa. É que nós somos tão orgulhosos que imaginamos que um esmolé não pode ajudar alguém. Pode, se você precisar, peça para ele. Qual é o problema? Eu não pedi, né? Mas ele entendeu o meu problema. Perceberam?
Se precisa de uma passagem de avião, ele resolve. Se precisa de uma passagem para o trem, ele resolve. Só isso? Não. Aqui não diz que é só isso. Eu só estou contando detalhes da minha vida. Porque, lá no final, vou explicar o porquê, né? Por que tantos detalhes? Ele restaura a alma, me guia no caminho da justiça. Cristo não faz como os boiadeiros. Os boiadeiros enxotam o gado. Okay? Dão ferroada e por aí vai. E eles vão andando. O pastor é diferente, ele vai na frente, põe uma ovelha com um chocalho, é isso que se fala, chocalho. E essa vai fazendo um barulho e as outras, está na natureza das ovelhas, acompanham. O pastor vai na frente, ele não enxota como se enxota galinha, ele não grita como se grita com o gado, ele simplesmente vai na frente e os animais acompanham. Guia-me, o que é isso? Guia-me. Como eu já falei, as ovelhas não têm boa visão, são míopes. Então você precisa entender que o pastor quer te guiar. Esse é o jeito dele. Guiar, guia-me. Quando a gente tem 14 anos, 15, 16, a gente acha que o pai e a mãe já não são tão sábios como eu achava quando tinha 7. O que os jovens devem aprender? Que eles são míopes. Embora cresceram, embora pensem que já são sábios, são míopes. Tem que se deixar guiar. A palavra de Deus é um guia, nosso Senhor é um guia, os pais são os melhores guias aqui próximo de nós, o ministério da igreja também é um guia, os que estão lá fora perdidos não devem ser nosso guia. E às vezes os jovens se deixam guiar pelos de fora. E qual é o resultado? Lá na Palestina havia muitos caminhos, e se a ovelha se desgarrasse e entrasse, enveredasse lá por um dos caminhos, voltar ela não voltava. E às vezes aquele trilho terminava num precipício. Qual era o resultado? Morte. Morte. Os jovens devem entender que o Senhor não é só guia meu, é teu também. Muito mais para você, que está pensando que é sábio, né? Claro que tem capacidade de ser sábio, mas a tua experiência é pouca. Se deixe guiar. E se nós, com idade maior, se nós também precisarmos de conhecer algum detalhe, devemos nos deixar guiar. Depois diz assim: por amor do seu nome, ele me guiará. Por que é que Cristo quer nos guiar? Porque ele tem amor. Ah, se os jovens entendessem que as advertências dos pais são advertências motivadas pelo amor. Ah, se os irmãos entendessem que a advertência da liderança da igreja deve, espero que sempre seja, movidas pelo amor. Se a gente entendesse assim, a gente seria diferente, teríamos resultado diferente, veríamos o mundo da forma que devemos ver. Vem o versículo 4. Na nossa vida, não existe só bonança. Uma vez um jovem inglês, quando a Índia era dominada pela Inglaterra, decidiu ser soldado inglês para servir na Inglaterra. Não imagino qual é a distância, mas não é pertinho. E alguém disse: mas como? Você é um inglês, quer ir lá para a Índia? Todo mundo sabe o que significa esse país, né? Comparando com o nosso, a gente prefere ficar aqui. Já ouviu dizer de brasileiro que foi para a Índia e ficou feliz lá? Já ouviram isso? Agora imagina um inglês ir para a Índia. Como que você quer ir para a Índia? Olha o raciocínio do moço. Ah, eu quero ir para a Inglaterra, porque lá a gente ganha mais do que aqui. E depois de a gente ter um nível de experiência, eles aumentam o salário e diminuem o serviço.
E no final, a gente é aposentado, ganha para não fazer nada. É para lá que eu vou. É esse o trilho que Cristo nos oferece? Que a coisa vai só melhorando? E no final a tranquilidade é maior? Não, não. Ele disse que vai ter vale de sombras. Vale de sombra era um lugar onde tinha animais ferozes, tinha ladrões, tinha precipício, tinha tudo que podia ter. Mas o texto diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Ah, como? Como que o ladrão vem vindo e você não teme mal algum? Fala, irmão José Luiz. O texto diz, é que vocês estão pondo atenção em mim, né? Se estivessem pondo atenção no texto, ainda, vamos recitar, para vocês entenderem o que eu quero dizer? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, por quê? Por isso que eu não conseguia mudar a minha oração, né? O Senhor é meu pastor, nada, o Senhor é meu pastor, nada volta. E o pastor veio, e o ladrão ficou cego, e eu estou aqui. Uma senhora perdeu o filho, e o pastor foi visitá-la. E ela não queria conversa. Alguém matou o filho e ela estava desesperada. E o pastor ficou caladinho, sem saber o que fazer. De repente, ele começa a recitar o Salmo 23. E ela continuou calada. Quando chegou nesse versículo, ela partiu, né? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Em caso de morte, em caso de perda, por exemplo, no sul, o pessoal perdeu, que não podia perder, né? Em caso de decepção no matrimônio, no namoro, no trabalho, na obra. Alguém pensa que a obra é um mar de tapete vermelho, igual lá na Índia, né? Seria bom que fosse assim, né? A gente teria muitos obreiros. Alguém me disse uma vez, mas veja se você não já sofreu tanto. Eu digo, mas você não sabe o que eu já fiz os outros sofrer. Você sabe? Eu sei. E aí a senhora disse no final do texto, agora entendi. Irmãos, para as maiores decepções, o salmista é o nosso companheiro. Ele vai conosco. Se você tiver que subir uma montanha, se for preciso, ele vai atrás, te empurrando, se for preciso. Mas normalmente ele vai na frente te convidando, pode vir, sobe mais, até chegar lá no topo. É assim que ele trata. Nós às vezes não sabemos, mas ele nos trata assim, com amor. Não tem como evitar entrar num vale de sombra da morte. Agora, já falei para vocês, fiz 70. O que é que me espera? Pela Bíblia, mais 10, espera a velhice, final da velhice, né? Daí para frente, só trabalho para os outros. E eu não falei para vocês, faz 2 anos que me puseram marca-passo. Então eu estou aqui falando, graça do Senhor, mas de repente, se eu cair, como já vi gente caindo, falando em público, não estranho, porque eu sou movido a marca-passo. Claro que o Espírito do Senhor é que nos move, mas eu tenho uma maquininha aqui porque tem que ter. Então o vale de sombras está me esperando, não sei que dia, nem quero saber, né? Mas é só a mim? Não, é a todos. Não temerei mal nenhum. Que venha os 80, tem um filho que sonha que eu chegue aos 90, não sei se ele vai me aguentar, mas de repente, e é por aí. Outros preferem dizer que Cristo vem logo, e é verdade, que venha logo, amém?
Tu preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Para o pastor transferir as ovelhas de um lugar para outro, ele ia antes escolher o lugar para pastorear. Ok? E lá havia ervas daninhas, havia espinhos, havia pedras, e ele limpava o lugar. Tirava as pedras, cortava as ervas daninhas, arrancava, tirava os espinhos, mas, na prática, acontecia o seguinte: as ovelhas iam para o novo pasto e algum espinho ficou para trás, e elas se feriam. Alguma pedra também não foi observada, ficou para trás. E ela se feria, a ovelha se feria. E à tarde, o pastor conferia uma por uma, para ver se estava ferida. E ele tinha, segundo o texto aqui, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Ou seja, Cristo, quando nos abençoa, quando Ele dá algo para nós, Ele dá sem pena. Isso aqui daria um bom tema de mordomia, mas o meu tempo já está acabando. Deus dá para nós, promete para nós, doação sem pena. Ou seja, durante o dia Ele havia dado água para os animais. Havia levado para junto das águas, como diz um texto anterior. Mas no final, se alguma ovelha ainda tivesse sede, ele não tinha pena, não tinha dó, não economizava trabalho, ele dava da água fresca para o animal. É assim que Cristo nos trata, sem pena, no sentido positivo. Ele quer dar sobejando. E se alguma se feria, se ela se feria, ele passava um óleo, tirava o espinho, passava um óleo, para que não houvesse inflamação. Isso acontece em nossa vida? Ser espinhado? Imaginem vocês a igreja da Vila Matilde, e eu venho entrando, porque alguém disse, vai lá na frente, era uma assembleia. Eu venho entrando e um irmão percebe que alguém está caminhando. Ele sentado no meio da igreja, mais ou menos, e eu animado, vou entrando para falar com alguém na frente, para levar um recado para alguém que ia descer ali a rampa e tal. E tem que ser rápido, né? Quem mandou ser soldado? Soldado tem que ser rápido. Fui lá, peguei a instrução e saí. E o irmão que me viu entrando me acompanhou saindo. Quando eu estou lá fora, simbolicamente, ele era idoso, eu sinto a minha orelha, igual meu pai fazia quando eu não ficava sentado aqui. Foi torcida a orelha, pá. Linguagem paulista, simbólica, mas é linguagem paulista. Moleque, como é que você passa por mim e não me cumprimenta? Aí eu fui abrir a boca, torceu mais um pouco. Digo, quer me fazer um favor? Não passe mais por mim sem me cumprimentar. O senhor entendeu? Aí eu disse que entendi, então, tudo é simbólico. O irmão se ofendeu, porque eu não o cumprimentei em plena assembleia dentro da igreja da Vila Matilde. Para uma pessoa se sentir ferida, é a coisa mais comum. Quem é mamãe e é vovó aqui, ou é babá, ou coisa semelhante, de repente vem uma criança berrando, é o filho, gritando, e a mãe para tudo. E aí mostra uma arranhadinha, ela faz assim, ó. E a criança volta, saltando, não mais berrando. Se você é ferido, foi ferido, for ferido, como é que diz o texto? Unges a minha cabeça com óleo. Parece que há um mistério no beijo da mãe. É o que Deus quer fazer conosco. Em nossos problemas, quando somos feridos. Finalmente, irmãos, o texto do versículo 6 começa com uma palavrinha, é um advérbio de modo. O que diz aí? Quem tem o texto?
certamente. Depois de 10. Primeiro eu falei que eu tinha 5, né? Do 0 soltei para 5. Aí fui para 18. Se vocês fizeram a conta, se tem 52 anos da obra, comecei aos 18. 18. Depois não sei quanto. E não sei quanto. E agora estamos no ano 2025. O que é que eu entendo do Salmo 23? Certamente. A palavra certamente não quer dizer provavelmente. Uma vez fui falar certamente, explicando que não é provavelmente, um brasileiro quis insistir comigo que era provavelmente. Mas o que é isso? Não conhecer a língua e seus segredos é problema para muita gente. Muita gente abandona a nossa igreja porque alguém entende um texto correto de forma errada. Lê o texto errado, interpreta errado e a pessoa acompanha, vai embora, sim. Que pena. Certamente não quer dizer provavelmente. Quer dizer como se fala em Belém do Pará. Com certeza. Com certeza. A bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. É que vocês não sabem. Aos 29 anos eu ia morrendo. Aos 35 depois eu ia morrendo. E agora, quase 2 anos atrás, eu não ia morrendo. Minha mãe dizia que para morrer basta estar vivo. Quando eu descobri, já estava caído no chão. Eu me lembro que eu tinha agachado e levantado, e não lembro que eu ia cair. Já havia caído. Digo, o coração diminuiu a velocidade. Quem é médico aqui sabe muito bem, né? De 70, hein, doutoras? De 70, tem outro doutor lá. O meu coração passou a bater 35. Quanto tempo eu vou durar? Morrer aos 68, para quem pode morrer aos 70, não faz muita diferença, né? Certamente que a bondade e a misericórdia Deus me levantou do chão, em vez de eu pedir ambulância, eu saí no carro, fui buscar minha esposa, em vez de me levar para o hospital público, eu não vou contar o que acontece lá, eu fui para o melhor hospital de Brasília. Onde é que eu estou agora? Cascadura, não é o nome do lugar aqui? A bondade e a misericórdia me seguirão. E depois? Bom, agora resta o melhor de tudo, né? Não é a Índia. Agora resta a eternidade. Vocês creem nisso? Resta a eternidade. Amém?